Oi gente, hoje eu vou mostrar para vocês as minhas leituras do mês de agosto. Mas antes de começarmos, já curtam o vídeo e se inscrevam no canal se você é novo por aqui. Aproveite para compartilhar o canal também com o seu amigo que ainda não conhece, porque estamos quase chegando em 10 mil inscritos, então eu preciso muito da sua ajuda para chegarmos nessa meta. Eu comecei o mês terminando uma leitura que eu tinha começado em julho, que é Salem, do Stephen King. Eu não tenho esse livro, eu li ele em e-book, então vou deixar a foto aqui do lado. Esse livro é ambientado numa cidadezinha chamada Jerusalém Slot, ou conhecida também como Salem. E ele começa com a chegada de um personagem nessa cidade, que é um escritor que vivia ali quando era criança e está retomando para acertar contas com o seu passado, que de alguma forma ele acha que vai ajudar na escrita do seu livro. E daí coisas misteriosas e sem explicação estão acontecendo nessa cidade. Uma criança é encontrada morta e outras pessoas estão desaparecendo. Então nós vamos acompanhando junto com os personagens o que está realmente acontecendo nessa cidade. E é lá pela metade do livro que é revelado o que está por trás de tudo isso. E gente, eu achei isso um absurdo porque o livro tinha um título antigo que dava spoiler do que acontece nessa cidade. Ele dá spoiler da grande revelação do livro, que acontece na metade dele, gente. Então eu acho que por isso que eles mudaram o título, e eu achei isso um absurdo porque estraga totalmente a essência principal do livro, que é esse mistério e esse suspense de você começar a leitura sem entender o que está acontecendo, igual os personagens, eles não sabem e vão atrás de tentar ver se as suspeitas deles são verdadeiras, e a gente vai acompanhando isso junto com eles, e é a coisa mais legal do livro, esse mistério. Mas ainda bem que mesmo sabendo disso, a minha leitura não foi danificada. Eu aproveitei muito o livro e gostei muito dele, e ele acabou sendo o meu livro favorito do Stephen King até agora. Antes de eu começar uma outra leitura que eu vou comentar com vocês no final do vídeo, eu já me decepcionei bastante com o autor. Eu tinha lido outros 4 livros dele e somente um desses 4 livros eu tinha gostado, mas mesmo assim eu não era ainda uma grande fã do autor como muitas pessoas são. E Salem foi o livro que me fez mudar de lado. Eu acho que agora eu entendo bem melhor a escrita do autor, porque ele tem uma escrita bem enrolada, que desenvolve as coisas muito devagar. E isso também faz com que o livro dele seja bom, esse desenvolvimento e construção dos personagens e também do ambiente acaba sendo muito rico. Por exemplo, aqui ele transformou uma cidadezinha pacata em algo muito interessante que te chama muito a atenção durante a leitura. Você fica preso na história do início ao fim, e o final desse livro, apesar do autor ser conhecido por finais ruins, esse final eu achei muito bom. Ele tem muita ação e você quer acompanhar tudo e torce pelos personagens. E esse é um livro que eu recomendo também para quem quer começar a ler os livros dele, e para quem já leu outros livros e não curtiu, apostem em Salem porque ele é um dos livros mais legais. Eu fiquei muito feliz com essa leitura, sério gente, agora eu tô fissurada em ler todos os livros dele e eu quero ler muitos ainda até o final do ano. Inclusive, depois de Salem eu já comecei a ler outro livro do autor que eu vou comentar mais no final do vídeo, como eu falei antes. Depois eu li Especial, que eu recebi em parceria com a Galera Record. Esse livro é uma autobiografia do Ryan O'Connell. Ele nasceu com paralisia cerebral e ele é gay. E ele vai relatando no livro vários acontecimentos ao longo da sua vida, várias etapas, como por exemplo seus empregos, seus relacionamentos. E ele coloca comédia em todas as situações, por mais triste, por mais horrível que seja. Ele sempre busca colocar o lado mais engraçado das coisas. Outra coisa característica desse livro é que ele meio que é um livro motivacional, porque o Ryan sempre busca passar mensagens importantes para nós leitores sobre o que ele aprendeu com aquilo que aconteceu com ele e como nós também podemos levar isso para nossa vida. E eu achei isso bem bacana no livro, porque traz várias reflexões sobre várias coisas em relação às experiências que ele teve. Porém, apesar de eu estar gostando
gostando no começo da leitura, mas depois do meio do livro eu meio que perdi o interesse pelo que ele estava contando. As coisas que tinham acontecido com ele já não estavam mais me chamando muita atenção, então o livro acabou sendo bem entediante e chato para mim. Na verdade, eu estava com uma expectativa bem diferente em relação a esse livro. Eu sabia que ele era uma autobiografia, mas eu esperava que tivesse uma história por trás da história dele. Eu pensei que o livro fosse mais romantizado, mas na verdade são só relatos sem diálogos. Outra coisa que me incomodou também é que o autor usa muitos palavrões e também tem muitas coisas bem explícitas aqui que não estava muito agradável de ler. Eu estava achando que o livro ia ter aquela história fofa por nós termos um personagem bem diferente, só que eu acabei me decepcionando muito porque eu não encontrei isso. E daí eu fui ver a série de TV dele da Netflix que foi inspirada no livro e daí sim eu encontrei o que eu estava procurando. A série de TV é muito diferente do livro. É o próprio Ryan que interpreta ele mesmo na série e ali nós temos sim uma historinha romantizada onde nós temos personagens inventados, temos acontecimentos inventados também. São poucas as coisas que ele relata aqui no livro que tem na série. A série de TV, na verdade, só é inspirada no Ryan, então por isso que eu gostei muito mais da série de TV do que do livro. Depois eu li Fazendo o Meu Filme 3, da Paula Pimenta, O Roteiro Inesperado de Fanny. Eu não posso falar a sinopse desse livro porque ele é continuação, ele é o terceiro livro de uma série, mas eu posso dizer que eu continuo amando esses livros. A Fanny é uma personagem muito interessante para mim e o que ela acaba passando nesse livro eu até meio que me identifiquei. Eu vi aqui a Patrícia de 16 anos, então eu acho que por isso eu tive uma conexão mais forte com ela nesse livro. E as amigas da Fanny se destacaram muito nesse livro, elas estão muito engraçadas, estão muito legais. Eu queria muito que elas fossem minhas amigas também. As coisas ficaram bem mais divertidas no livro com elas ali no meio de tudo. Porém, apesar de tudo isso, eu acho que esse foi o livro que eu menos gostei comparado aos outros dois, mas esse daqui foi muito bom também. É só quando a gente compara, eu acho que eu gosto mais dos dois primeiros do que desse. Acredito que seja porque esse livro tem muito drama em relação ao romance, porém eu gostei muito da reviravolta que acontece aqui. Eu acho que é muito importante pro desenvolvimento da personagem. Ela precisava disso para crescer, para amadurecer, então eu acho que o final foi bem sensato ali pro momento, então eu gostei muito disso e me deixou com mais vontade ainda de ler a conclusão. O rumo que a história vai levar agora é algo que eu quero muito acompanhar, então eu acho que o quarto livro vai ser o meu favorito. Eu quero muito ler ele logo. Depois eu li As Mil Partes do Meu Coração, da Colleen Hoover. Nesse livro a personagem, que é a Merit, tem 17 anos, então é um livro YA. E a Merit tem uma família muito complicada. Ela tem uma irmã gêmea e também tem um irmão mais velho, e os pais dela são separados. A madrasta dela foi a causa da separação porque o pai teve um caso com ela, que na época era enfermeira da mãe, e ela acabou engravidando, então a Merit também tem esse irmãozinho mais novo por parte de pai. E além disso, a mãe dela, que se recuperou de um câncer, ainda mora com todos eles no porão da casa, então olha só como que é a situação da família dela. Todos eles moram numa casa que antigamente era uma igreja, então também tem uma história por trás aí da casa deles. E mais pra frente no livro aparecem dois novos moradores para deixar essa família ainda maior. E daí acontece que todas essas pessoas possuem segredos e a Merit é aquela que praticamente fica ali no meio de todos esses segredos. E isso começa a abalar ela de forma muito intensa. Eu não estava gostando do livro até a metade dele, porque eu não estava gostando dos personagens. Eles estavam sendo detestáveis, incluindo a protagonista do livro. Mas daí, quando o grande conflito da história surge, quando toda essa confusão dessa família chega no ápice, a história muda totalmente. Porque era esse o objetivo do livro, mostrar o quanto os segredos fazem mal em um relacionamento, principalmente em um relacionamento de família. E quando as coisas vão sendo reveladas, vão sendo contadas verdadeiramente, você passa a entender melhor esses personagens.
personagens. Por exemplo, eu não estava compreendendo a Merit, então depois desse ápice do livro foi que eu passei a entender pelo que ela estava passando, o que estava acontecendo com ela, e foi aí que eu criei empatia pela personagem. Então os segredos estavam privando nós, leitores, também de conhecermos os personagens, e eu achei isso incrível na construção da história. A autora construiu a narrativa desse livro de uma forma genial, então se prepare para encontrar aqui muitos conflitos. O livro aborda, acima de tudo, a família, o relacionamento entre eles, o perdão, o quanto as coisas aparentam ser diferentes do que são. Tem romance nesse livro também, mas ele foi bem sem graça, na minha opinião. Ele não é o foco principal da história. Eu esperava um pouco mais do livro em relação ao romance, então por conta disso eu tirei uma estrela da minha avaliação. Mas mesmo assim foi uma leitura muito boa, principalmente por causa dessa reviravolta, não na história, mas sim na forma que eu estava enxergando ela. Depois eu concluí a leitura de Dance of Thieves, da Mary Pearson. Esse livro se passa no mesmo universo das Crônicas de Amor e Ódio. É uma duologia com o nome Dinastia de Ladrões. Existem dois protagonistas nesse livro e a narrativa se alterna entre o ponto de vista deles. A Cassie faz parte das Ratãs, que é a guarda da rainha, e ela é uma pessoa muito inteligente, muito ágil, que cresceu nas ruas de venda roubando para sobreviver. No outro lado nós temos o Jayce, que após a morte do pai dele acabou se tornando o novo patrei, que é o líder dos Bellinger. Os Bellinger são uma família que exercem um grande poder, eles não se curvam às regras da rainha, eles têm as suas próprias regras e eles acabaram criando uma grande dinastia. E no começo do livro, as Ratãs acabam recebendo a missão de investigar essa família, e a Cassie, sem saber da morte do patrei, acaba se deparando com o Jayce e por aí a história começa. Eu não vou dar muitos detalhes sobre o que mais acontece, porque eu acho que vai estragar um pouco da leitura, mas o importante é que esses dois personagens têm os seus princípios, acreditam e defendem algo diferente um do outro. Cada um deles tem os seus compromissos, a Cassie com a rainha e o Jayce com o seu povo. Então eles acabam entrando numa espécie de jogatina um com o outro, ao mesmo tempo que eles passam a se conhecer melhor. Será que o julgamento que eles tinham um do outro é verdadeiro? E é a partir disso que os personagens vão sendo desenvolvidos na história, e isso é a melhor coisa que tem no livro. Eles vão se conhecendo aos poucos, conhecendo suas histórias, suas motivações e o que levou eles a estarem ali onde estão hoje. É isso que faz o livro ser muito bom, esse desenvolvimento dos personagens e o relacionamento deles. Porém, o livro não funcionou muito bem comigo, a leitura foi muito cansativa, foi muito devagar para mim. Eu não consegui avançar muitas páginas, mesmo tendo muito tempo para ler. Parecia que a história não saía do lugar para mim. Muitas pessoas reclamaram disso em The Kiss of Deception, mas a leitura daquela outra trilogia não foi tão devagar como foi essa. Essa é uma fantasia com muita política e romance. Esses são os elementos fundamentais da história, ou seja, os mesmos de The Kiss of Deception, sempre dando ênfase no desenvolvimento dos personagens. O romance é muito destacado no livro. Eu vi algumas pessoas falando que ele ficava em segundo plano, mas eu não achei isso. Eu achei que ele é muito importante para a história, então se você gosta de fantasia com romance, essa daqui é mais uma indicação que eu tenho para você. Todas essas coisas contribuíram muito para eu querer ler esse livro. Eu gosto de fantasia com romance, eu gosto de fantasia política, mas eu não sei o que aconteceu com a minha leitura. Ela, na verdade, acabou não sendo uma leitura tão atrativa para mim conforme eu ia lendo. Eu só estava com as expectativas bem altas de adorar muito esse livro, e não foi isso que eu acabei encontrando conforme a leitura ficava cada vez mais cansativa e lenta. Apesar de que depois da metade do livro, quando a gente conhece melhor a história da Cassie, por exemplo, eu comecei a gostar muito mais da personagem, mas mesmo assim eu não estava me sentindo atraída pela história, pelo que ia acontecer com eles. Mas eu espero que isso mude no segundo livro, que já foi anunciado que vai ser lançado em breve. E eu vou tentar ler ele esse ano ainda, porque eu acho que se eu demorar mais, talvez eu desanime um pouco
pouco. Eu espero que minha opinião mude na continuação, até porque o final desse livro acontece algo bem interessante para vermos aí no próximo. E o último livro que eu concluí foi A Sombria Queda de Elizabeth Frankenstein, da Kirsten White, que é a mesma autora de Filha das Trevas. Esse livro é uma releitura de Frankenstein, é como se contasse a história pelo ponto de vista da Elizabeth, que era a esposa do Victor Frankenstein, o médico que criou o monstro. A Elizabeth foi criada pela família do Victor e aqui no começo do livro ele está afastado da família por uns anos para estudar medicina, mas o fato dele ficar muito tempo sem dar notícias acaba preocupando muito a Elizabeth, então ela vai atrás dele para descobrir o que ele anda fazendo. Eu amei demais esse livro, é como se fosse uma leitura complementar da história de Frankenstein para quem já leu essa obra, porém quando vai chegando em umas partes você passa a questionar se a história vai tomar o mesmo rumo ou não, se a autora vai criar um final diferente, um final alternativo. E isso é muito legal, eu achei o final incrível, mas principalmente eu gostei muito da narrativa do livro, você fica hipnotizada com ela, a escrita da autora é muito hipnotizante, muito gostosa de ler. O livro é muito bem desenvolvido, você não consegue largar a leitura quando começa, então você avança várias páginas sem ver o tempo passar. Então foi uma leitura que eu aproveitei bastante, mas eu acho também que para quem não leu Frankenstein vai aproveitar muito, principalmente as surpresas, porque tem muitas surpresas e todas vão ser algo novo. E a motivação da autora para escrever esse livro é muito legal, você precisa ler a nota que ela deixa no final do livro que explica por que ela decidiu escrever sobre a Elizabeth. E a construção do livro físico também é muito linda. Aqui na capa nós temos um relevo nas letras e a lombada é aberta, mostrando a costura do livro como se fosse a costura do monstro. E por conta disso, o livro meio que se quebra durante a leitura, então eu achei isso muito confortável e diferente na hora de ler. E daí teve alguns livros que ficaram em andamento, porque eu não consegui concluir eles agora no mês de agosto. O primeiro livro é It, a Coisa, como eu mencionei antes, logo depois de Salem, eu fiquei com muita vontade de ler mais um livro do autor e escolhi embarcar nessa loucura de ler It, porque o livro é muito grande. Eu não tenho ele aqui, então a foto vai estar do lado, porque eu li ele em e-book. Eu finalizei o mês lendo até a terceira parte do livro, ele é dividido em 5 partes, então passou um pouco da metade do livro. Eu sempre busquei ler um pouco do livro por dia. Eu vou falar sobre ele no próximo vídeo de leituras do mês, porque eu vou concluir agora em setembro, mas já quero adiantar para vocês que eu tô gostando muito, muito mesmo dessa leitura. Eu acho que principalmente eu acertei o momento certo de ler ele, porque eu tinha gostado muito de Salem e queria ler mais um livro do autor, e também por causa do filme que tá saindo agora nos cinemas, e também porque a editora Suma de Letras fez uma leitura conjunta, então isso me motivou ainda mais a ler o livro. E eu estou muito surpresa, porque eu pensei que essa leitura ia ser muito cansativa, muito enrolada, porque ele tem muitas páginas, mas na verdade é porque ele tem muitos personagens e também alterna quando eles são crianças e depois quando eles são adultos. Então todas essas páginas são necessárias e todos os detalhes são o que mais te chama atenção para ler. Eu tô me pegando muito interessada nos detalhes que o autor desenvolveu ao longo do livro, que às vezes nos outros livros eu não tinha me interessado tanto. Eu acho que vai ser o meu livro favorito do autor, então aguardem aí os próximos vídeos, porque eu vou falar muito desse livro provavelmente. E a outra leitura que ficou em andamento foi Emma, da Jane Austen. Esse livro estava na minha meta de 12 livros para ler em 2019 e eu estava cumprindo bem certinho essa meta, só que agora nesse mês eu não consegui concluir Emma, mas a leitura está em andamento pelo menos. Eu só não consegui concluir ele porque eu estava dando mais prioridade em ler It, então eu acabei demorando muito
muito para ler, não porque eu não estava gostando do livro, é mais porque eu fiquei sem tempo mesmo. Eu estou achando a Emma muito interessante, eu fico muito curiosa para ver o que ela vai aprontar nos próximos capítulos. Vamos ver como que vai ser o resto da leitura, então também aguardem aí para novas atualizações. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado das minhas leituras desse mês. Comente aqui embaixo se você já leu algum desses livros também. Não se esqueçam de usar os links do canal para comprar os livros na Amazon, no Submarino. Eu sempre deixo aqui na caixa de descrição. Compartilhe o vídeo com todos os seus amigos que ainda não conhecem o canal e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!